Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula. E nessa aula estaremos falando um pouquinho sobre unidades de medida no CSS, beleza? Isso aqui é uma aula bem introdutória, vai ser uma aula bem rápida. A gente vai estar aí apresentando o que é uma unidade de medida e quais são as mais utilizadas, beleza? Então, sem mais delongas, estaremos aqui explicando o que é. E aí, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: o que é uma unidade de medida, né? Unidade de medida, ela serve aí no CSS para a gente poder, como o nome já diz, né, dar medidas aos nossos elementos. Por exemplo, se a gente for criar um retângulo, por exemplo, a gente precisa especificar as medidas, né, que ele vai ter, como a sua altura e a sua largura. Então a gente utiliza algumas unidades, que eu vou estar explicando mais para frente, para poder criar esse retângulo. Um outro exemplo muito claro seria o tamanho da fonte, né? A gente precisa especificar qual o tamanho, ou seja, a medida que a nossa fonte ela vai ter, beleza? Então tudo isso utilizando as unidades de medida no CSS, beleza? E aí, a próxima pergunta que a gente faz é o seguinte: quais são as existentes, né? Por ser uma unidade, a gente imagina que possa ter várias, e realmente existem muitas unidades de medidas. Porém, para a web, a gente utiliza algumas específicas, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês aqui as mais utilizadas. Então, se a gente for para o próximo aqui, existe, antes de a gente poder falar das unidades de fato, a gente precisa primeiro entender que na web, né, em outros cantos, existem dois tipos de medidas. As medidas absolutas, beleza? Que, ou seja, essa medida vai ser sempre fixa, que ela não vai mudar. Então, se você especificar essa medida, ela vai ser uma medida absoluta. E tem as relativas, beleza? Que, ou seja, ela pode mudar posteriormente, beleza? Então, deixe na sua mente aí que existe, né, as unidades absolutas e as unidades relativas, beleza? Então, vamos aqui para o próximo aqui. E aí, já adentramos aqui nas unidades absolutas. Então, aqui eu estou citando 4 tipos de unidades absolutas, que a primeira ali é a unidade px, que seria pixel, beleza? Que a gente vai ver muito essa unidade. Temos também o milímetro, beleza? Temos o centímetro e temos aqui por final as polegadas, né? Ou também o nome muito chamado é Inches, né? Que é em inglês, beleza? Então aqui as unidades absolutas, aqui nós estamos apresentando aí 4: pixels, milímetro, centímetro e polegadas, beleza? Então aqui nós vimos as unidades absolutas. E já as unidades relativas seriam essas aqui. Então nós temos aqui a en, né, que seria a ens, hens, que é rem. Temos a porcentagem, beleza? Apesar de não ser uma unidade de medida, né, mas também a gente pode incluir aqui as porcentagens. Temos o VW, que seria Viewport Width, e temos o VH, que é Viewport Height, beleza? Ali, a VW seria para especificar a largura, beleza? E ali o VH seria especificando ali a altura, tranquilo? Então aqui nós vimos também as unidades relativas, beleza? Inclusive, uma observação, que as duas últimas ali, ó, VW e VH, são unidades até mais atual, digamos assim, tá? Então, a gente vai ver muito também sobre ela, e eu tenho também no final uma observação para fazer sobre essas duas, beleza? E aí você me pergunta, tá, mas utilizamos todas elas na web? Conforme eu falei para vocês no início, existem várias unidades de medida, beleza? Porém, na web não é utilizada todas elas, beleza? Umas porque um pouco mais antigas, ou seja, foram criadas para resolver um problema específico, principalmente em navegadores antigos e tudo mais. E outras é utilizada bastante porque são medidas, né, que trazem alguns benefícios, beleza? Que a gente vai estar falando também quando a gente estiver lá praticando, beleza? Então, respondendo a resposta aqui, não, a gente não utiliza todas elas na web, beleza? E aí, chegamos aqui que na próxima aula iremos colocar a mão na massa, né? Ou seja, a gente aprendeu a teoria, e na próxima aula estaremos aí colocando a mão na massa para conhecer, né, justamente todas essas aqui que a gente acabou de falar na prática, beleza? Então a gente vai trabalhar com o pixel, estaremos trabalhando lá com o VW, o VH,
porcentagem, beleza? Justamente para a gente poder entender o que cada uma faz e quando também está utilizando cada uma, beleza? Então, desde já, muito obrigado. Espero que você tenha entendido aí, pelo menos, o conceito inicial do que é a unidade de medida e para que ela serve, beleza? E aí na próxima aula estaremos aí colocando a mão na massa e praticando para conhecer cada uma delas. Deixar um forte abraço e te vejo aí na próxima aula.